Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos. Conheça a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal. Gostaria também de lembrar que a chamada para contos inéditos que o canal Acontece nos Livros faz, em parceria com a Ofícios Terrestres Edições, está aberta até o dia 30 de setembro. Participe! Essa palavra eu não falo, este é o título do livro de Luísa de Carvalho Fariello, editado pela Patois em 2021. Luísa de Carvalho Fariello é uma escritora brasileira, atualmente reside em Brasília. Ela é professora de língua portuguesa da rede pública do Distrito Federal. Essa palavra eu não falo é o livro de estreia dela. A obra é composta por 24 contos, todos razoavelmente curtos, de 2 a 5, 6 páginas. O livro retrata, nestas narrativas, o cotidiano de mulheres, sobretudo no Distrito Federal. As histórias são muito bem escritas, privilegiam o estilo clássico do conto. Poucas personagens, um único eixo temático, um clímax e o desfecho surpreendente. Os contos são narrados em primeira e também em terceira pessoas. Os narradores, aqueles contos que são narrados em primeira pessoa, são bem interessantes, pois a narradora chama o leitor para a história. A narradora dialoga com o leitor. As mulheres deste livro são fortes. Elas enfrentam um mundo machista, patriarcal, ainda repleto de preconceitos. Enfrentam e superam este mundo. São mulheres que encaram sozinhas os desafios da sociedade, que encontram saídas, que estão em busca de algo além da vida banal que lhes foi reservada. São histórias de mulheres que encontram os mais diversos desafios. Uma gravidez de risco, trabalhos cansativos, casamentos infelizes, uma mudança inesperada de nome, um desejo tardio, a realização de um sonho. Tudo aparentemente pequeno, fácil de se resolver, de se conseguir. Tudo aparentemente a uma distância fácil de ser transposta. Claro que nada é bem assim. Claro que nada está tão acessível assim. E essas mulheres fazem esses esforços principalmente por outros, pela mãe, pelo filho, pelo marido e algumas raras vezes por si próprias. Elas estão se equilibrando entre a satisfação do outro e a própria satisfação. E isso não é nada fácil. Alguém sempre sai perdendo nessas histórias de tentativas. Essas mulheres solitárias que tentam encontrar companhia em idealizações, em desejos reprimidos, em segredos. Há sempre um segredo espreitando. A narradora do conto Visita da Sexta-feira afirma a personagem: nós duas sabemos que há um segredo a ser partilhado. Esses
segredos são confidenciados ao leitor que torce para que tudo se resolva, que torce pela felicidade destas mulheres. Uma felicidade que nem sempre é possível, é claro. Eu vou comentar aqui alguns contos que, para mim, são os melhores do livro. Não que o livro tenha altos e baixos, não. Há uma alta qualidade em todas as narrativas. É que estes são contos que foram mais trabalhados, com uma linha de suspense um pouco acima dos demais. O conto intitulado Flor e Lixo é fantástico. Nele, Clarice é uma mulher que, escondida da família, vai todas as madrugadas para o banheiro pintar. Clarice tem um casamento infeliz, um trabalho maçante, uma vida que precisa dessa fuga. Todos os dias, Clarice vai até uma caçamba e joga o quadro produzido na madrugada fora. Até que um dia, uma catadora de lixo recolhe um desses quadros, um quadro que representa girassóis. E ela recolhe porque acha a pintura bonita. E isso, é claro, muda tudo. É claro que a realidade cobra muito mais destas mulheres do que cobra dos homens. E elas estão sempre tentando equilibrar esses pequenos prazeres com as obrigações. Obrigações, diga-se, impostas pela sociedade e que, de certa forma, elas aceitam. Aceitam porque não veem outra saída. Outro conto que eu achei muito bem escrito é o Herança. Nele, uma mulher se lembra de como o pai traía a mãe. Traía a ponto de levar as namoradas para dentro de casa. E também essa mulher se lembra de como a mãe aceitava tudo isso. E pior, de como a sociedade culpava esta mulher por aceitar tudo passivamente. Esta filha, ela quer vingar a mãe. Ela quer que o marido a traia também, para que possa, então, deixá-lo, uma homenagem à mãe. Ambos os contos, como todos os demais, trazem muitas surpresas. As histórias têm reviravoltas, têm muitos fatos inesperados. As mulheres deste livro se vingam por meio de detalhes. As mulheres estão sempre no controle de suas próprias vidas e, não raro, controlam a vida de todos também. Eu vou ler agora o conto Capitu para que você tenha uma ideia sobre o que falei aqui neste vídeo. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. Divulgue este nosso trabalho em prol da literatura brasileira contemporânea. Valorize as editoras e as publicações independentes. Capitu. O toque do telefone tirou-a da inércia em que estava havia quase meia hora, afundada no sofá, presa em pensamentos desconexos. Tão presa que demorou para atender, como se o aparelho não estivesse bem ao seu lado, apoiado na mesinha e sempre por perto, fiel como um cão. A voz saiu triste, sem esperança. Certamente seria mais um trote. Mas do outro lado, em algum lugar da capital federal, falava um homem de voz doce.
Estava passeando por entre os blocos da quadra 112 Norte quando avistou, dentro de uma pequena horta feita por moradores na entrada lateral do bloco F, um gato de pelo branco e rabo cinza, olhos azuis e que parecia ter idade avançada, movendo-se com certa dificuldade entre hortaliças e borboletas, justamente como o gato que ela descrevera no cartaz. Havia 2 semanas ela colocara 3 faixas grandes e amarelas na entrada daquela quadra. Perdi minha gata Capitu. Persa, rabo cinza, olhos azuis. 13 anos e problema renal. Recompensa-se. Tinha sobressaltos cada vez que o telefone tocava, e ao atender ao telefonema do homem de timbre doce, que ela tinha certeza só podia ter cabelos cacheados e que além de tudo passeava pela quadra no fim de tarde, ela se animou e rapidamente se desenterrou da poltrona. O homem prometeu tentar não espantar o gato e ela disse que chegaria em menos de 15 minutos, pois morava na quadra de cima. Gatos não gostam de Brasília, pensou enquanto se arrumava. Era uma das coisas que se lembrava de ter aprendido na escola. Os felinos gostam de umidade e, portanto, fogem da secura dessa cidade. Por isso, gatos vadios não eram vistos andando pelas ruas, como acontece em uma praia, por exemplo. Também ela se sentia mal e com tontura naquele ar tão seco, mas era preciso sair em busca de seu animalzinho perdido. Chegou rapidamente, mas o bicho já havia sumido. O informante desapontado pediu desculpas, disse que o gato parecia tranquilo, mas se assustou com um barulho qualquer e pulou a grade da horta, sumindo pelos pilotes do prédio. Ela de imediato agradeceu o esforço daquele senhor de meia-idade, dono de si, e que sabia informar de maneira tão sóbria, muito diferente dos homens com os quais ela estava acostumada a lidar. Ficou ainda mais lisonjeada quando ele se ofereceu para procurar o gato com ela, e os dois saíram pelas pequenas ruelas que ligam um bloco ao outro, muito imbuídos da missão. Dias depois, ela ainda se lembraria nitidamente da imagem dele naquele dia frio, seus olhos míopes apertados procurando no topo das árvores, correndo o chão, a grama, atrás de qualquer sinal da gata que já deveria estar muito longe dali, mas talvez não. Quem sabe ela ainda estivesse por ali escondida, deliciando-se ao ver 2 humanos procurando obstinadamente por seu rastro. O homem mantinha as mãos nos bolsos. Os poucos rostos que cruzavam o caminho deles estavam inquietos, apressados. As pessoas estranhavam o inverno atípico em Brasília e, ao mesmo tempo, aproveitavam a ocasião única de tirar do armário aqueles itens já esquecidos. Mas os dois pareciam não se importar nem com o tempo, tampouco com os pedestres, e continuavam como 2 crianças à procura de um tesouro. De vez em quando, seus olhos se encontravam e se repeliam vergonhosamente, tornando a pousar nos topos das árvores, nos prédios e até no céu azul à procura de uma gata evanescente. Ela também se lembraria, meses mais tarde, das frases que o homem dizia, e mais ainda do modo como ele as dizia, um jeito tão simples que conferia a tudo um ar verdadeiro, como se estivesse despindo as palavras. Somente as gatas fêmeas têm a cor do rabo diferente da cor do corpo, ele anunciava. Não se preocupe com a coruja, só as de cara branca que atacam. Ela estava achando tudo aquilo incrível, especialmente o fato de o homem não ter pressa para andar ou falar. No meio da busca, ela se sentiu à vontade para descobrir que ele era arquiteto e sorriu. Eu sou engenheira. Em seguida mudou pesadamente a expressão, afinal, não ficava bem alguém que buscava por um bicho de estimação querido parecer alegre. Capitu era tudo para mim, ela emendou. E os dois continuaram uma busca mais silenciosa. Tocaram-se levemente, mas em um gesto tão breve que talvez tenha sido só a imaginação dela.
Começava a escurecer. Tinham rodado várias vezes pela quadra e estavam próximos a um parquinho meio abandonado. Como não soubesse o que dizer, ela passou a chamar baixinho. Capitu, vem com a mamãe. Volta para a casa da mamãe. Ele continuava silencioso, atento. Estavam cansados e ela achou melhor dar um fim à busca. Mas no momento em que ela iria agradecer e se despedir, ouviram um miado. Olharam-se espantados, com medo de que qualquer palavra pudesse afastar o bicho. Outro miado, agora mais próximo. Capitu! Ela chamou, recuperando o ânimo. Vem cá, vem, querida. Ele apenas observava imóvel. No alto da casinha de madeira do parquinho, o gato apareceu desconfiado, com uma das patinhas no ar. Foi esse gato que eu tinha visto, ele disse triunfante. Ela olhou para o homem, baixando a cabeça. Não é ela. Esse é siamês. A Capitu é persa. Depois disso, qualquer coisa entre eles tinha se quebrado. Não havia mais aquela atmosfera de cumplicidade que os envolvera durante a busca. O gato deu um pulo desajeitado e sumiu pela grama. Eles se despediram com certa agonia, cada um querendo ir para seu canto. No dia seguinte, ela tentava pensar com calma no que havia acontecido. Talvez se tivesse dito que aquela era a Capitu, as coisas teriam sido diferentes. Quem sabe ele teria ajudado a capturar o gato e a aventura continuaria. 2 dias depois, ela se lembra que o número dele havia ficado registrado em seu celular. Manda uma mensagem, um simples boa tarde. Ele responde, achou a Capitu? Ela diz que não, mas que de qualquer forma, aquela tarde lhe fez muito bem. Ele se esquiva felinamente e some. Novamente na poltrona, no apartamento sem gato e sem gente. O ar lá fora continuava frio e os pensamentos dela voltavam a se embaralhar. Alguma coisa precisava acontecer. Foi quando ela decidiu que colocaria outra placa, agora na quadra 411, mas desta vez teria perdido um cachorro, um vira-lata amarelo e cego de um olho. Amanhã cedo mesmo mandaria fazer em letras enormes. E nos próximos dias, seu celular tornaria a segui-la pela casa e dormiria ao seu lado.